Tô Tá me voltando. escutando? Não sei Ah, se sim, tá. tô lhe Então tá aqui. escutando. Ah, tá. Eu fiquei achando se era meu fone, porque também é normal. Nessa era que a gente está É, fazendo muita live, acontece esses probleminhas. inclusive, na live passada, o celular, não sei se foi o celular de Anderson, mas assim, não apareceu a imagem. Até uma coisa que eu tava muito preocupado em acontecer. Então, Ah, a sim. gente vai resolvendo. Às vezes a rede da internet tá ruim, mas eu acho que hoje está tudo certo. Certo. Sejam Assim, só bem-vindos, todo mundo. primeiramente isso, né? Bem-vindos a todos, principalmente a Aline, por aceitar nosso convite. A gente tá falando do Obrigada. Papo de Públicas. Eu não sei se o pessoal escutou da outra vez, mas explicar rapidamente já. Que é um projeto que a gente tinha para falar sobre os temas relacionados ao campo de públicas, à política, que já era feito presencialmente, com a presença de professores, alunos, profissionais. Só que devido à pandemia, a gente mudou para um novo formato, que é o online. Aí a gente está realizando o terceiro papo. O primeiro foi com a Rafael, que é estudante do curso, o segundo com o Anderson, e o terceiro agora está sendo com a Aline, que eu vou deixar que ela se apresente aí novamente para o pessoal que está entrando agora. Sim. Boa noite, pessoal que está chegando. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, o curso de Gestão de Políticas Públicas. Eu cheguei a pagar disciplina na época da minha graduação, atualmente estou no mestrado de Estudos Urbanos e Regionais, e esse diálogo sobre a situação do trabalhador nesse momento, ele é importantíssimo, porque ele perpassa diversos pontos, como a gente vai tocar hoje, a questão da saúde pública, a questão do direito das mulheres, quando a gente fala em trabalhadores em tempos de pandemia, as trabalhadoras de saúde e de assistência social são as que estão na linha de frente. Então, teremos um diálogo muito produtivo hoje. Sim, então, assim, agradecer muito a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E, assim, como você já falou, a gente vai falar sobre vários temas relacionados aos trabalhadores. Como você disse, a questão da saúde do trabalhador, os cuidados básicos, essas políticas. Aí você continua com a parte do direito das mulheres também, que seriam políticas específicas para elas. Acho que também a renda emergencial, que também é um negócio que está bem Uhum. complicado. E também, assim, a situação pós-pandemia. Não sei se é. Ah, não, confundi. É a situação do trabalho antes da pandemia, ou seja, os ataques que os direitos de trabalho já vinham sofrendo antes dessa questão. Então, vou deixar que você comece, fique à vontade. Sim, a gente, quando começa a discutir, né, o tema atual e os trabalhadores com a pandemia, e nesse contexto de pandemia, a gente pensa logo na saúde, né, porque não tem como a gente manter uma economia funcionando, o mercado funcionando, expondo e negligenciando a saúde dos trabalhadores. Então, esse ponto inicial para a gente pensar que a gravidade da questão sanitária, ela impôs ao mundo, né, desacelerar, né, mudanças comportamentais, mudanças nas interações sociais, elas são necessárias pela preservação da vida. E essas mudanças, elas têm se refletido também nas questões trabalhistas, nessas relações. E o que é o trabalho, basicamente? É uma pessoa que utiliza sua força de trabalho para a produção de um bem ou execução do serviço, e essa força de trabalho ela é comprada, né? Ela é comprada por um empregador que, utilizando da força de trabalho, né, dessa pessoa, lucra, né? Enfim, leva o seu negócio à frente. Então, é uma relação estabelecida que ela precisa receber o devido cuidado, né, do poder público nesse momento, porque vivemos a crise sanitária, ela impõe o isolamento social como principal medida, né, de prevenção ao contágio do coronavírus. Vimos que aqui no Brasil, logo no começo do ano, houve a aprovação de uma lei da quarentena, e a partir dessa lei, diversas outras medidas foram adotadas pelas autoridades públicas no sentido de conter, né, o avanço da doença aqui no Rio Grande do Norte. Logo as escolas foram suspensas, os comércios, bares, até o momento nós estamos com esses serviços
enfim, sem serem utilizados, sem poder abrir, por uma questão de saúde. Então, a gente percebe que o direito à saúde, ele não se contrapõe à economia, ele não se contrapõe, é um falso dilema esse criado, inclusive pelo presidente da República. Né? É algo muito problemático quando a gente pensa na era que vivemos, da pós-verdade, das fake news. O presidente da República, via TV, relativizar e flexibilizar, tentar flexibilizar e expor os trabalhadores a uma situação de negligência e de risco, né, para suas vidas. Então, uma coisa, já que a gente está falando aqui com futuros gestores públicos, uma coisa que eu anotei aqui, que é interessante a gente pensar, é que é papel dos gestores públicos pensar em soluções, né, que preservem a saúde dos trabalhadores e também preservem a economia, ações criativas que obedeçam à quarentena e que essas medidas elas sejam tomadas com consciência e atendendo, né, a direitos fundamentais. A gente não pode jogar o direito à saúde, que está na nossa Constituição, que é um direito humano, é um direito fundamental, como negligenciado diante de interesses mercadológicos. A forma, né, como a gente vai pensar essa volta, né, após como o mercado, a economia pode voltar a girar normalmente, quando nós tivermos uma vacina, tivermos um maior controle, e isso vai depender de ações concretas, vai depender do rigor que vamos ter nesse momento, né, com o isolamento, e ainda não temos condições de fazer testagem em massa, e o que se mantém atualmente são os serviços essenciais, e também precisamos cuidar da vida dos trabalhadores que estão nesses serviços essenciais, né? É bem interessante estar falando, porque acredito que hoje chegou a 113 mil casos oficiais e cerca de 7.800 mortes. Então, assim, o número de mortes é muito alto, mas você tocou num ponto bem importante, o caso da subnotificação, foi algo que foi tratado na live passada, que o Brasil testa muito pouco. Então, assim, a quantidade de casos provavelmente é maior, a gente não tem muito como saber. Só teria como saber mais ou menos olhando casos, por exemplo, de falecimento por insuficiência respiratória, mas aí já é outro dado que a mídia não está trazendo tanto. Acho que agora, retornando ao tema, também tem a questão de como fica para o trabalhador, principalmente aquele que os serviços essenciais, ou seja, aqueles que têm que continuar trabalhando. Assim, se essas empresas estão seguindo base de proteção de trabalhador ou não, fica essa questão. E quando eu recebi, né, numa live, aqui no meu Instagram, além de Juliette 13, tá no meu IGTV, 2 assistentes sociais, Angeli Cunha e Nilmar Santos, que Nilmar trabalha aqui na Centas, e a gente falando quanto os trabalhadores da linha de frente, eles não apenas demandam equipamentos de proteção social, como também é importante que o poder público se preocupe que os usuários tenham esses equipamentos, né, de proteção, porque não adianta a gente tratar como heróis, palmas, e expor esses trabalhadores ao risco de morte, né, elevadíssima a contaminação entre os profissionais de saúde. Os profissionais da assistência social também estão se vendo numa situação de muita pressão nesse momento, porque a renda básica emergencial, que a gente vai falar daqui a pouco, ela vai estar atendendo, né, milhões de pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, expostas a essa vulnerabilidade e que precisam de ações que protejam, né, as suas vidas e que tentem, de alguma forma, minimizar essas desigualdades. Além disso, quando a gente pensa nos equipamentos de proteção individual, nos trabalhadores e trabalhadoras da linha de frente, a gente precisa ressaltar que são as mulheres, a maioria dos trabalhadores né, que estão na linha de frente na saúde e na assistência social. 70% das profissionais de saúde do mundo inteiro são mulheres. E outro dado interessante
é que as mulheres são maioria entre as enfermeiras, entre as técnicas, entre os serviços de apoio, porém, na medicina, a maioria é de homem. Então, também tem uma relação de poder que a gente precisa debater. E quando falamos em trabalhadoras, não apenas as trabalhadoras que estão na linha de frente, lá nos hospitais, na assistência social, têm sofrido com essa pressão de estar trabalhando nesse momento em que se exige o isolamento em casa como melhor medida de prevenção, né? Mas as mulheres, elas também acumulam uma jornada de trabalho. Então, as trabalhadoras que já estão na linha de frente, sofrendo uma pressão enorme relacionada ao atendimento de pessoas com suspeita da Covid-19, a proteção dessas trabalhadoras, elas também têm uma casa, né? Elas também têm família, e a cultura machista e patriarcal ainda expõe essas mulheres a uma maior exploração relacionada ao acúmulo, né, de horas de trabalho. Se anteriormente à pandemia já se sabia que as mulheres acumulavam muito mais horas de trabalho doméstico, de trabalho de cuidado, do que os homens, quando a gente pensa nesse contexto atual, a gente tem ainda com mais gravidade, com mais pressão, a vida que as mulheres têm acumulado, né, dessa sobrecarga de trabalho profissional, mais trabalho doméstico, mais cuidado dos filhos. É um debate público importantíssimo. E quando a gente vai falar em gestão de política pública, a gente precisa também dar visibilidade a questões que são aparentemente localizadas, né? Porque quando a gente fala em políticas afirmativas, há quem diga que estamos falando em questões muito localizadas e focalizadas. Mas, na verdade, estamos falando de um grupo social, né? Quando falamos em mulheres, quando falamos mulheres negras, quando falamos idosos, pessoas com deficiência, estamos falando de grupos sociais que merecem um olhar público direcionado e que a gente vai falar também, né, daqui a pouco da renda básica. As mulheres também tiveram um benefício duplo, né? Na verdade, uma ação afirmativa para que as mulheres chefes de família recebam 2 cotas da renda básica emergencial. É bem interessante essa parte que você falou da renda básica, que assim, eu não, se não me engano, aquele que, não sei se a Câmara ampliou um pouco esse direito, mas assim, inicialmente foi para mulheres, assim, principalmente solteiras, que assim, o benefício foi dobrado. Então foi bem importante isso. Acho que outro aspecto também que tem que ser visto é a questão também das pessoas mais pobres, principalmente assim, no caso, os trabalhadores, que estão nas zonas mais afastadas da cidade. Aqui em Natal, por exemplo, acredito que o número de casos na Zona Norte, que é uma zona mais afastada, está aumentando bastante. Então, a gente já nota que, assim, que de início a epidemia atingiu classes mais altas e, posteriormente, agora está chegando nas classes mais pobres. Então, isso aí que gera todo um temor, porque a tendência é os hospitais ficarem mais cheios, principalmente os públicos, e a gente é o que a gente está tentando evitar tanto, que é o colapso da saúde. Então, assim, acredito que um plano bem grande é que, para quem tem uma renda melhor, é mais fácil fazer, digamos assim, essa quarentena. Já para aqueles que não têm, fica mais difícil. Aí soma-se ao fato da renda básica, ela está demorando para muitas pessoas, o que gera uma angústia, porque aquele em análise é algo terrível. Então, assim, acho que também tem esse tema, se puder também. Sim, e quando você fala do em análise, o quanto isso é difícil, né, para muitas Uhum. pessoas, nós também temos, e assim, essas filas na Caixa Econômica em todo o Brasil, elas Isso. denunciam um padrão de desigualdade brasileiro que tornam invisíveis as pessoas que não têm internet, as pessoas que não têm o acesso adequado à informação, e nesse momento nós vemos essas pessoas ali enfileirada sob o sol escaldante aqui do Alecrim. Tenta-se colocar marcações no chão para que essas pessoas mantenham o distanciamento,
mas essa exposição delas, né, indo ali para frente da Caixa, para receber um auxílio, que deveria ser um auxílio para que elas ficassem em casa, denuncia muito um projeto político que a gente tem chamado, né, no debate sociológico, de necropolítica, em que o ultraneoliberalismo, ele trata determinadas vidas como descartáveis, e o discurso do presidente, ele denota isso quando ele diz que o trabalhador quer voltar a trabalhar. Não, não é. O trabalhador quer se proteger, ele quer cuidar da vida dele. E quando a gente vê, é interessante nessa questão da renda básica, também a importância dos profissionais do jornalismo, porque eu vi no Twitter, inicialmente, uma tentativa, assim, na verdade, acho que o primeiro impulso de nós que temos internet em casa, que isso é tão comum e básico, é de culpabilizar aquelas pessoas que estão na fila da Caixa como pessoas irresponsáveis. Poxa, por que essas pessoas não usaram o aplicativo? Mas aquelas pessoas, o jornalismo tem, né, entrevistado e tem nos mostrado que ali tem pessoas que tiveram o benefício negado, e esse aplicativo não dá possibilidades de você recorrer de forma eficaz, né, para que o seu benefício entre. A gente tem também ali em frente à Caixa pessoas que não têm conta em banco, pessoas que não têm internet, e que a única forma, a única via que elas têm para o recebimento desse benefício é o atendimento presencial. Eu vi também, acho que foi no Eu País, dizendo de um casal de idosos que, morando numa região metropolitana, mas mais afastado, que não tiveram acesso à informação adequada. Eles ouviram falar que o governo estaria distribuindo um benefício para esse período e que eles teriam direito, mas eles não e sabiam que eram na Caixa, mas não sabiam como acessar. Essa informação não chegou até esse casal de idosos, que então se deslocaram até a Caixa, grupo de risco, né? Tiveram que se deslocar até a Caixa Econômica Federal para buscar o atendimento. Então, vemos que apenas essa questão das filas, ela já denuncia muito um padrão de desigualdade que existe no nosso país, e vemos também os milhões de pessoas que estão indo receber, são Uberes, são autônomos, são MEIs, são desempregados, são mulheres chefes de família, que as mulheres chefes de família já são quase metade das famílias dos domicílios brasileiros. São muitas pessoas que precisam, né, dessa renda básica, que já é um debate anterior. O senador e atual vereador Eduardo Suplicy, ele tem esse debate, né, levado esse debate sobre a renda básica como uma política permanente, né, já há bastante tempo, e vemos que o interessante, né, que num momento como esse, que o mundo precisou desacelerar em 3 meses, esse benefício ele foi rapidamente aprovado. Apesar de que temos um presidente da República que tinha proposto R$ 200, né, R$ 200 que não, que sinceramente, para uma família, para um trabalhador, não significa nenhum tipo de respaldo e segurança para você passar um mês em casa, né? Aí essa renda básica, por um consenso ali no Congresso, subiu para R$ 600 e até R$ 1.200 por família. Já não é um valor muito elevado, mas vemos que ainda há muita dificuldade, né, das pessoas para conseguirem acessar, não por problema das pessoas, né, mas porque vemos que há um projeto político, não está na agenda política diminuir. Ela promove essa situação de desespero e de muita gente com pouco, né? E poucas pessoas com muito. É bem interessante isso, porque realmente a gente percebe a importância das políticas de governo. A gente sabe agora o que é um governo neoliberal mesmo, porque a prioridade dele, assim, não está sendo a população mais pobre,
A gente tem que lembrar que teve uma medida que foi um auxílio de 1,2 trilhão para os bancos. Se isso é necessário? É, para não, porque assim, se quebrar o sistema, é pior para todo mundo. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ok, priorizou isso, mas o que é que a gente está vendo como resposta para a classe trabalhadora e para a população mais pobre? O que você acabou de falar. Uma política E foi que uma ela já é meio que rapidez. isso. Esse dinheiro dos bancos saiu muito rápido, né? E Exatamente. o debate sobre a renda básica se estendeu. Vemos Paulo Guedes, que ele tentou usar a nomenclatura voucher para Hum, denotar uma espécie de descartabilidade, como se fosse um brinde à renda básica Isso. emergencial, e não é isso, né? A renda básica é um direito e que retrata para a gente a importância das políticas sociais, ainda mais num momento como esse. É bem interessante que eu acredito assim que esse próprio nome Voucher mostra assim a visão de mundo dele. Ele está querendo meio que colocar a visão dele em vez da maioria da população, Uhum. que assim, pouca gente vai saber o que é esse voucher. Assim, só quem tem o domínio de inglês ou utiliza algum serviço. Mas, por exemplo, você quer usar esse nome, não querer usar renda básica, que é meio que já para evitar que seja que esse direito continue, que é outra discussão, Dá né? uma Que após a roupagem, pandemia, né? isso. Bastaria chamar renda básica emergencial, como é o que realmente está sendo durante a pandemia. Mas aí Uhum. tem essa questão de como assim ele é neoliberal extremo mesmo, foi difícil para argumentar com a equipe econômica do governo. E, e uma das falhas também, assim, não é só os trabalhadores que estão passando por esse sufoco. As próprias empresas também, assim, sem o apoio do Estado, estão falindo, principalmente as pequenas empresas. E, assim, a tendência é que as maiores também fiquem, não gostem dessa política que está sendo feita. Então, assim, é outro tema, mas também afeta os trabalhadores, porque as empresas quebrando, demissão em massa, a gente sabe o que acontece. Trabalhador que vai arcar com as É. consequências. Vemos, exato, vemos ao invés de ações políticas de apoio aos pequenos empresários, de manutenção dos Isso. empregos para evitar demissões, vemos medidas provisórias que prevêem a suspensão do contrato de trabalho sem qualquer remuneração. Isso gerou uma polêmica enorme. E como a Sim, gente tinha falado antes, essa característica, né, neoliberal de retirada de direitos e de exposição dos trabalhadores a uma maior precarização é algo anterior, né, ao governo Bolsonaro, que tem se agravado nesse momento. No governo golpista de Michel Temer, tivemos a chamada reforma trabalhista, e que meus colegas advogados trabalhistas relatam o quanto tem diminuído na Justiça do Trabalho as ações, porque cada vez mais tenta-se, né, dar uma roupagem de pejotização do trabalho, né? Tenta-se que aquela pessoa física se transforme em uma pessoa jurídica para que a empresa contrate supostamente com outra pessoa jurídica para não garantir direito a férias, para não garantir o FGTS, para não garantir direitos, né? Então, é uma política que ela vem acontecendo já há algum tempo, tem tentado se intensificar com o atual presidente, mas ainda encontramos resistência, e é por isso que nós estamos aqui também debatendo, porque os trabalhadores e as trabalhadoras precisam, né, e cada vez mais ter essa consciência do que são seus direitos, do que está se perdendo, para que a gente, inclusive, encontre novas formas de reivindicação, de união, porque, embora estejamos afastados fisicamente, precisamos nos engajar de diversas formas para enfrentar, né, e para combater, inclusive, pautas antidemocráticas levantadas pelo próprio presidente da República. A gente vive um momento político muito instável e é muito complicado, assim, é adoecedor, né? Não só para os trabalhadores e trabalhadoras, para toda a sociedade, para os aposentados, para as crianças. É muito complicado você pensar que a gente tem hoje
um presidente da República que exalta o AI-5, ditadura militar, é contra o STF e sauda manifestantes, que poucos manifestantes, vale falar, mas que luta contra a própria democracia. Nós temos um antepresidente. Então, vivemos um momento muito delicado e que precisamos dessa solidariedade, dessa força e dessa união dos trabalhadores para que a gente encontre formas viáveis de luta e de engajamento. Isso. E se não me engano, posso tentar enganar, mas é o aniversário de Marx hoje. Então, Ah, assim, sim, verdade. eu acho que é, né? Assim, então, assim, é um dia até meio que, assim, não foi proposital, tá? Mas é muito importante a gente tratar da pauta trabalhista. E você citou algo que eu vejo, assim, que é muito importante, que é essa pejotização do trabalho. Que hoje, assim, o trabalho virou, assim, o sinônimo de Uber, entregas. Claro, assim, que não é a maioria, né? Mas, ou seja, a tendência do trabalho está sendo você negar que o trabalhador exista, vai virar um empresário de si mesmo. A gente sabe que o que é isso, que é basicamente a pessoa vai trabalhar para uma empresa trabalhista, como você falou. Então, assim, eu acredito que o desafio agora é justamente isso, como é que ele vai lidar com essa questão dessa precarização do trabalho. Principalmente porque, assim, no caso do Uber, a diminuição de pessoas na cidade, assim, transitando foi muito grande, então muito motorista vai deixar de ganhar. Aí essas pessoas, como é que elas ficam? E tem Esse essas questões também. fenômeno, esse fenômeno da uberização, a gente chegou, inclusive, a discutir bastante. No meu primeiro ano de mestrado, com a professora Ana Patrícia, que cria-se, né, o fenômeno, ele significa muita perda de direito, porque ele cria uma ideologia de que o trabalhador é 100% responsável pelo seu rendimento e de que ele é ali um empreendedor e que ele faz, né, a sua jornada e que ele faz a sua renda, mas na verdade o que temos é uma grande plataforma, né, e que se utiliza do trabalho das pessoas, do carro delas, da vida delas, mas sem oferecer nenhuma garantia de que esse trabalhador sofrendo um acidente vai receber algum tipo de seguro, não oferece nenhuma garantia em relação a esse trabalhador poder tirar férias, ou a jornada de 8 horas de trabalho. Tem motoristas de Uber que passam mais de 10 horas dirigindo para ter uma renda mínima para pagar suas contas, porque o quanto a plataforma retém é um valor muito alto e a margem, né, do trabalhador é muito baixa. E criando essa ideologia de que o trabalhador é quem é 100% responsável e de que é o próprio negócio dele, aquilo ali, você retira, né, da empresa que está promovendo e que está mediando essa relação a responsabilidade de repassar aqueles lucros de alguma forma, de ter responsabilidade pela vida daquelas pessoas. E vemos também que muitos, né, não foi incomum na época da eleição, em 2018, vemos muitas pessoas que estavam nessa situação de alta precarização do trabalho se mostrando favoráveis a um candidato que tinha no seu discurso essa fala de mais diminuição de direitos trabalhistas, né? Eu acho que esse debate, que ainda pode ser que esteja muito concentrado, né, no nosso âmbito acadêmico, é necessário que ele seja também propagado e que chegue-se até esses trabalhadores, porque é necessário um maior engajamento, uma maior consciência e que a gente reivindique o que é nosso, né? Porque quando uma grande plataforma utiliza o fenômeno da uberização, a gente fala dos Uberes, mas também tem a plataforma Airbnb, que aluga apartamentos, ou Sim. seja, aquele mediador ali, ele não tem um apartamento sequer, ele não tem um carro sequer, ele se utiliza do seu bem, né, para lucrar muito mais do que você mesmo, né, naquele negócio. Então, isso é muito, muito complicado, isso daí expõe o trabalhador a muitos riscos, né, sem nenhuma garantia, e é importante a gente pensar também
que a idade ativa de trabalho, ela é limitada. Nós temos uma vida, uma expectativa de vida, que aqui no Brasil é até seus 70 e poucos anos, e precisamos também pensar na aposentadoria. A gente está falando aqui dos trabalhadores, a aposentadoria é um direito dos trabalhadores, e tivemos uma reforma, né, previdenciária altamente prejudicial, que coloca até para os trabalhadores que têm carteira assinada, né, um tempo de trabalho muito elevado, uma aposentadoria já sem receber 100% do que ganhava quando trabalhava. Imagina para os informais a situação que está e que torna a Previdência Social Pública não mais atraente para que as pessoas, né, se interessem em contribuir. A tentativa de quebrar a Previdência Social, ela, infelizmente, ela avançou com esses governos ultraneoliberais e precisamos resistir, precisamos estar em mais espaços como esse, promovidos pelo curso de Gestão de Políticas Públicas, mas também por outros. Espero que esse debate ele alcance mais pessoas e que a gente possa fazer uma resistência, uma frente, né, ampla, de resistência a esses avanços ultraneoliberais e que expõem os trabalhadores e tentam expor as nossas vidas, né, a uma situação muito difícil. No começo a gente falou das fake news e eu que convivo com pessoas mais idosas e que têm acesso ao WhatsApp e que assistem na TV e acreditam absolutamente tudo que aquele jornalista sensacionalista está ali falando. É algo muito gravoso quando a gente pensa nessa era da pós-verdade, né? Se a luta, o engajamento, ele já é difícil, quando a gente tem pessoas que acreditam que eu tenho tias, por exemplo, que fazem oração em jejum pelo presidente, sabe? Que Bolsonaro está sendo perseguido e coisas. Isso aí é tão. E que estão vindo máscaras contaminadas de coronavírus da China. Então, isso é tão louco, tão surreal, e que a gente precisa, que está em momentos como esse, debatendo, para encontrar estratégias, né, de vencer tanta destruição dos nossos direitos e do mundo, né? Porque se a gente pensar em meio ambiente, em toda essa destruição, não há uma vacina para recuperar o meio ambiente, não há uma vacina que nos traga de volta a vida se a gente já tiver falecido. Então, essa importância do engajamento é o que fica como questão mais relevante e que a gente precisa encontrar formas criativas de resistir. É bem interessante isso, porque se a gente for pensar, você citou meio ambiente. No início do ano teve aquele caso da Austrália, faz tão pouco tempo, né? Uhum. E assim foi. E se a gente for pensar também em outros casos, como por exemplo as queimadas da Amazônia e derramamento de óleo aqui no Nordeste. Ou seja, assim, são muitos problemas que vão se acumulando. E aí, acredito assim, que agora na pandemia ficou mais claro como é prejudicial esse governo. E assim, acredito também foi uma lição para os trabalhadores, porque o principal argumento dos defensores do presidente é de que tem que voltar a trabalhar para a economia não quebrar. Então, assim, mostra a importância do quê? Das greves gerais, ou seja, o poder que o trabalhador tem de mover a sociedade. Isso aí é uma lição muito importante, que assim, pessoa exemplo prático para aquele assim que a maior parte da esquerda perceber também que a importância disso. E a questão agora, como você falou muito bem, é como disputar esses debates assim de botar o conhecimento que temos e enfrentar esse desgoverno. Assim, dois debates que aconteceram recentemente foram interessantes, que eu fiquei até surpreso de acontecerem, foi o de Ciro com o de Amoedo e Haddad com o Major Vitor Hugo, que foram propostos pela Globo. Por isso que eu fiquei surpreso. Mas assim, embora a gente saiba assim, que é um espaço pequeno, mas já foi uma vitória importante. Isso daí, porque mostrou assim o outro lado da moeda, porque ele só mostrava assim na reforma da Previdência, só os neoliberais. Agora que a situação ela exige uma outra perspectiva, mostraram essa perspectiva. Então, eu acredito que é bem importante isso. E também a Eu não gente sei o que que como... pode Eu falar. não sei o que que você acha disso,
mas eu sinto falta, e eu acho que deveria haver em algum momento uma autocrítica por parte da imprensa, né? Essa mesma imprensa que negligenciou os opositores de Bolsonaro, Haddad, Lula, Ciro Gomes, estão aparecendo agora, depois de várias pessoas, de várias reportagens de outros jornais chegarem, porque a Globo não fala nos reais opositores, né? Dá voz apenas para pessoas que têm uma ideologia política de direita. Então, víamos o Rodrigo Maia, Mandetta, como resistência ao governo Bolsonaro, mas são muito mais do mesmo, né? E a oposição séria e que tem outras perspectivas de mundo, silenciadas por essa parte dessa imprensa que colaborou para a eleição do atual presidente e que está atualmente agindo responsavelmente, claro, denunciando os abusos, denunciando a violência, denunciando o autoritarismo. Mas é importante, eu vejo, né, como necessário que essa mesma imprensa, o Estadão lá no seu editorial, que disse que era uma escolha muito difícil entre Haddad, professor, e Bolsonaro, um político há 28 anos, que antes era militar, que não sabe se comunicar, que não tem mandou recentemente um jornalista calar a boca. Isso já feriu todas as regras de decoro, né, do seu cargo, já cometeu diversos crimes de responsabilidade, e nós tivemos um papel muito forte da imprensa, criando tudo isso, né, dando voz e dando vez aos interesses de mercado, e pessoas, e quando a gente foi analisar ali as pessoas que votaram no atual presidente, temos muitas pessoas da classe alta, pessoas com nível superior, pessoas brancas, pessoas idosas, pessoas com a renda alta. Por que essas pessoas votaram nesse candidato que já tinha tantas falas problemáticas, tantas falas contrárias à democracia e que violava direitos, ele completamente homofóbico, racista, disse que quilombola pesava arrobas, então não é segredo para ninguém, sabe? É algo muito surreal. E a imprensa teve um papel muito forte na eleição desse atual presidente e que, na minha visão pessoal, caberia, sim, nesse momento, uma autocrítica, já que tanto se cobrou, a imprensa também tanto cobra a autocrítica por parte de setores, né, políticos que ela não se alinha. É bem importante isso da imprensa, porque ela foi beneficiada por muitos governos. E também, assim, como existe monopólio de famílias, etc., não se conseguiu, acredito que, democratizar bem a imprensa. Então, a imprensa que a gente tem hoje foi a imprensa que, por exemplo, colaborou muito com a Lava Jato, que depois a gente viu que não era o que vendia, aquela cruzada contra a corrupção, na verdade, estava sendo feito também por pessoas corruptas, que hoje tem o Sérgio Moro aparecendo, e Dallagnol que foi esquecido. Então, assim, a imprensa ela também colaborou muito com o que a gente chama do antipetismo. O PT tem várias críticas, fez várias coisas erradas, mas você demonizar o partido como tudo de ruim, abre espaço para que Bolsonaro surgisse. E ele conseguiu capitalizar bem o discurso. Eu acredito que o que faltou na imprensa ainda, também para os partidos, especialmente da oposição e da esquerda, foi saber como utilizar a comunicação das redes sociais. Que isso aí a gente tem que admitir que ele faz de forma muito boa. Uso de grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, ou seja, mesmo a comunicação que não é, entre aspas, o uso de robô, ele consegue fazer bem, ele consegue sempre fazer bem para o voltado para o eleitorado dele. E você citou algo bem importante. A gente, assim, diz assim, o eleitor do Bolsonaro é burro, não sei o quê, mas tem muita gente lá que é de classe mais alta, tem várias graduações, que inclusive até aquele funcionário da Damares que agrediu a enfermeira, que foi a notícia de hoje, no vídeo tem assim, ele diz que tem 3 graduações. Não sei se ele tem, mas a gente vê essa questão de que a classe mais alta apoiou essa ideologia, que a gente tem traços muito fascistas. Então, como é que a gente vai enfrentar isso? Que é essa questão.
E principalmente, voltando um pouco para o tema, a dos trabalhadores, porque muitos trabalhadores ainda estão apoiando o governo, e sendo que eles não ganham nada com isso. Até entendo, por exemplo, alguém da agricultura ou o evangélico apoiar, porque vai ter algumas medidas que vão favorecer. Mas os trabalhadores a tendência é perder mais direitos, que inclusive já foi tentado algumas mini reformas trabalhistas, e Guedes já mostrou muito bem que odeia pobre. Então, assim, como é que a gente vai conseguir comunicar aos trabalhadores que eles estão sendo muito prejudicados com isso? É um diálogo muito difícil e uma saída, né? Até a pergunta aqui do Robert. Ele pergunta: vocês apoiam o impeachment fora Bolsonaro? Olha, eu apoio, sim, eu sou fora Bolsonaro. Mas, assim, meu sonho, um sonho irreal, que ele não tem juízo nenhum, seria que ele renunciasse, né? Porque um momento de tanta gravidade, e aí eu concordo com muitos analistas políticos, eu sou fora Bolsonaro, para mim é urgente tirar Bolsonaro do poder, mas um processo de impeachment, ele está sendo muito atrasado, já era para ter começado, já. Agora, Bolsonaro, ele está fazendo várias alianças com o Centrão, dando cargos. Então, um impeachment, ele demanda um juízo jurídico dos crimes de responsabilidade, né, que ele já vem cometendo e que não resta dúvidas, mas também um juízo político, e que ali o Congresso Nacional vai votar a respeito, a Câmara. E a gente não... E esse processo, ele tem um desgaste político, ele tem um gasto de energia que é muito complicado a gente pensar, é muito triste a gente pensar que num momento de tanta gravidade, em que os governadores, né, se unindo para proteger a saúde da população, para adotar medidas de prevenção ao coronavírus de forma coordenada, e dizendo no seu discurso, eu vi a governadora Fátima dizendo que esse não é o momento de polarizar, não é o momento de levantar questões ideológicas para esse debate, é o momento de preservar a saúde das pessoas, de preservar a saúde da população. A gente, nesse contexto tão gravoso, precisar debater a questão de um impeachment. É assim, é de uma irresponsabilidade o que esse presidente está fazendo com o país, que muito nos entristece mas demandam a saída dele urgente. Então, assim, se não for e teve já uma carta, né? Eu acho que Haddad, Ciro e outros políticos intelectuais que sondavam, enfim, afirmavam a necessidade de uma renúncia de Bolsonaro, mas que infelizmente a gente não pode contar com isso. Micilene dizendo aqui que inclusive desconfia de um golpe militar. Eu perguntei, eu tenho uma live aqui no meu IGTV com o ex-ministro da Justiça, doutor José Eduardo Cardoso. E eu perguntei para ele: doutor Cardoso, você acha que Bolsonaro teria coragem de dar um autogolpe? E ele, coragem, com certeza ele tem, né? Isso foi sempre o que ele disse. Só que doutor Cardoso acredita que ele não tem condições políticas e institucionais ainda para isso. Mas é bastante complicado a gente pensar que no contexto atual que a saúde pública, a saúde das pessoas deveria estar em primeiro lugar, a gente precisa estar aqui debatendo um impeachment de um presidente da República irresponsável, e a gente tem um presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi quem encabeçou a reforma da Previdência, que a gente tratou no início, que muito violou direitos, né, e retirou direitos dos trabalhadores. Então, estamos numa situação muito complicada e que, na minha opinião, a saída de Bolsonaro é urgente para que a vida dos brasileiros não seja ainda colocada em maior risco do que uma pandemia já oferece. Isso, concordo com cada palavra. A questão, assim, se a gente defende, sim, mas a questão se vai ter é difícil, porque você falou muito bem, ele está fazendo a política como ela foi feita por muito tempo, que é procurando o apoio do centro, e isso dificulta que você tenha a aprovação do impeachment. E também, assim, quem vai dar o impeachment ou não vai ser o setor financeiro. Basicamente, enquanto o setor financeiro estiver do lado dele, ele vai contar no poder. Já meio que um racha, porque um grupo
daqueles empresários que eram bolsonaristas até ontem, que é o Brasil 200, vai fazer uma live com o Mourão. Então, assim, já é meio que um racha. Mas significar que ele já perdeu o apoio desse setor, não, acredito que não. E tem outro fator também. Mesmo que fizesse impeachment agora, você está no meio da pandemia. Você vai mobilizar o Congresso, que poderia estar discutindo, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, que está na pauta, e outras pautas, e vai ter um desgaste muito grande de tempo. Então, provavelmente, se esse impeachment ocorrer, ficará para depois da pandemia. Porque eu não acredito que ele vai conseguir manter tanta gente perto dele, que, assim, ele destrói todos os aliados dele, literalmente. Então, provavelmente, Maia está esperando mais a situação andar, para ver o que acontece, principalmente as investigações contra os filhos do presidente. E quanto mais espera o presidente fica, mais atitudes extremas ele vai tomando. Assim, concordando contigo e com o ex-ministro, o presidente não vai ter condição de dar um golpe militar, mas ele vai usar os manifestantes dele para atitudes mais extremas. Então é isso que tem que ser visto. E assim, retornando à pauta dos direitos trabalhistas, acho que é bom também retornar à questão da reforma trabalhista, ou seja, vários deles que foram perdidos durante a época de Michel Temer, que Bolsonaro, assim, pouca gente fala isso, mas é a continuação dessa política econômica de Temer. E, inclusive, até o próprio Rogério Marinho está no governo agora. Tem uma pergunta aqui. A cidadãs que grande parte do Congresso do STF estão sendo coniventes com as legalidades. É uma questão bem complicada, porque, querendo ou não, o presidente agora está aparelhando a Polícia Federal. E também tem o Gabinete do Ódio, que utiliza muito bem as redes sociais para ameaçar e destruir reputações. Então, é difícil você ter ações mais fortes das instituições. E também do dia e da noite que se derruba um presidente. Demora bastante isso. Eu concordo muito com Missilene em relação ao STF sendo conivente. Teve um fato Sim. hoje, eu vi no Facebook, de Natália Bonavides. Ela entrou com uma ação pedindo que fosse retirado do Ministério da Defesa uma nota que saudava a ditadura militar como algo positivo na história do país. E ela conseguiu eliminar para que essa nota saísse do ar, mas Toffoli recentemente declarou que que seria censura, né? Essa interferência, seria o judiciário entrar no poder executivo. Então, não vemos por parte das instituições, né, atitudes além de notas de repúdio. Né? Tivemos nota de repúdio ao apoio de Bolsonaro, a manifestações antidemocráticas, mas um país ele não anda com base em nota de repúdio. Né? Nota de repúdio atrás de nota de repúdio, e o presidente Bolsonaro, genocida, ele segue no poder. Então, precisamos de ações mais concretas, de uma união, que as instituições elas olhem para essas atrocidades cometidas pelo presidente e tomem alguma atitude para tirá-lo desse lugar, porque ele rejeita a responsabilidade que ele assumiu de se tornar um chefe de Estado. No momento em que ele foi eleito presidente da República, em nenhum momento ele assumiu a responsabilidade disso. Né? Bolsonaro ele age e fala para ainda aquele mínimo de eleitores que ainda estão com ele. Pessoas que se virem qualquer crime, virem Bolsonaro atirando numa pessoa agora, essas pessoas vão passar pano, que é a palavra que a gente utiliza agora, vão flexibilizar, vão relativizar, vão dizer que não é bem assim, vão dizer que foi legítima defesa, etc. Então, é muito difícil, né, a gente pensar, e a gente precisaria de instituições fortes. Então, não apenas ele está tentando aparelhar, né, a Polícia Federal, que está avançando nas investigações que comprometem os filhos deles no gabinete do ódio, partindo mensagens de ódio, difamatórias de gabinetes do próprio Senado, né? Mas além do aparelhamento, nós vemos também um Congresso conivente, um STF conivente com essas ações, e STF, infelizmente. Isso. É bem importante isso, porque a gente tem essa questão assim das notas de repúdio, né? Que virou até o meme. Tudo é nota de repúdio agora.
Mas também acredito assim que até mesmo para os movimentos sociais, para a esquerda, também a gente pensar assim, se vale a pena retornar aos protestos. A gente teve aquele protesto que eu achei bem interessante, dos enfermeiros, que assim foi um protesto silencioso, com distância, ou seja, tudo o contrário do bolsonarista. Então, assim, é outro tópico para aquele que a esquerda e movimentos sociais pensar. Assim, o retorno aos protestos, só que, claro, é feito para um ambiente de pandemia, para evitar que, claro, que a gente Uhum, propague isso. E também, aquele assim, a parte online, ou seja, a gente tem que ganhar essa narrativa online. É difícil enfrentar o gabinete do ódio, mas tem que ser enfrentado. Porque até mesmo eles manipularam aquela imagem do último protesto para parecer que foi bem grande. O protesto foi grande, uhum, mas não foi gigantesco. Com imagem até de 2016, sempre é aquela imagem. E também, assim, ele botar aquela foto de frente e quando você vai ver lá de cima é pouca gente. Então também é uhum, combater essa desinformação. E mais uma vez, combater fake news. A mais recente que acabei recebendo aqui foi que o irmão de Adélio era ligado ao PT. Aí os caras ai, meu que Deus. mostraram uma foto de um cara que parecia com o Adélio, só que era deputado do PT aqui de Pernambuco. Uma fake Uhum. news assim, bem tosca, mas muita gente compartilhando. Então esse é o desafio também, que a gente tem que combater as fake news e é difícil porque muita gente acaba se irritando com isso. Você mostra assim, não, essa notícia é falsa. Ah, mas a pessoa acredita. Esse é o desafio. É muito desafiador. Raida Venceslau comentou aqui que também gostou da manifestação dos enfermeiros. Eu também achei aquilo genial. Eu acho que também é papel da imprensa, dar visibilidade. Essa imprensa que tanto critica Bolsonaro, Isso. mas não faz uma autocrítica, né? Deveria também dar maior visibilidade, dar também o peso pequeno que as manifestações pró-Bolsonaro estão tendo, né? Muitas, grande manifestação em favor do presidente, não foi tão grande assim. É importante a gente dar o peso Exatamente. que as coisas têm e que Bolsonaro ele tem perdido apoio cada vez mais e ele tem as atitudes irresponsáveis dele estão chegando nas pessoas de uma forma negativa. Ainda tem alguns resistentes, né? Que eu tenho a esperança de que o juiz vai voltar para o lugar em algum momento. É complicado. A questão, assim, como o pessoal está dizendo bem aqui, que o Congresso não está conseguindo também enfrentar o presidente, assim, em várias pautas. Uhum. Acredito também que é difícil ainda enfrentar o pessoal que muita gente ainda apoia. Mas a questão é a seguinte, quando a epidemia aumentar, o número de casos e o sistema de saúde não aguentar mais, aí esse pessoal vai continuar apoiando? É isso aí que eu fico na É dúvida muito ainda, triste. É muito triste a infelizmente. gente esperar chegar numa condição dessa, né? Mas eu tenho até dúvidas. Tem gente que diz, quando chegar na família de alguém, né? A pessoa vai voltar atrás em relação ao apoio ao presidente. Eu realmente, tipo, as fake news estão tão fortes que as pessoas começam a duvidar do diagnóstico da Covid-19, então vai dizer, Sim, não, meu parente não os morreu da caixões. Covid-19, morreu de outra coisa. Então, isso é muito assustador, né? As fake news sobre as pessoas não estarem sendo enterradas nos caixões vazios e vemos famílias abrindo caixões e a nossa era assim, a nossa live não é para assustar as pessoas, é para que a gente pense em ações, né? E use a criatividade, como aqueles enfermeiros utilizaram, e utilize as ferramentas que temos na atualidade para enfrentar esse problema. Isso. Aline, o nosso tempo tá quase Encerrando. esgotando, mas assim, qualquer coisa, se a live cair, eu reabro ela. Então, assim, também está Isso. finalizando. Assim, pessoal, tiver dúvidas, pode enviar, que esse é o horário. Eu gostei muito E, da participação, queria agradecer a Missilene, a Adriana, a Erika Guimarães, eu vi que entrou aqui, Gabriel também do PPUR, o pessoal assistindo, gostaria muito de agradecer, Elias, minha professora Erika Canuto entrou aqui também, então queria agradecer a todo sim, mundo. E esse debate, ele é muito, muito necessário, né? Eu espero que a gente consiga se encontrar mais e falar mais sobre isso. aqui a informação de Missilene.
segundo ela, assim, foi registrado mais de 600 mortes, né? Esse eu não sabia, não. E as pessoas não internalizaram a gravidade da pandemia. Assim, ou seja, as fake news, mais uma vez. E retornando um pouco ao que eu tinha dito no início da live, também tem a questão que não está sendo testada. Então, muitas das mortes não estão sendo computadas. Então, assim, o que a gente fica como parâmetro mesmo é a ocupação de hospitais, que a gente só acaba vendo isso. A questão é que o pessoal não entende que se relaxar a quarentena, o número de casos é exponencial, vai aumentar bastante. E uma coisa que eu acho que a mídia deveria bater mais é a questão de que não é só gente idosa ou que possui algum plano de saúde que morre, não. Pessoas saudáveis também estão sendo vitimadas. É um número baixo, né? Mas como uma doença que é muito, muito contagiosa, atinge muita gente, também afeta pessoas que aparentemente saudáveis. E também, assim, Uhum. muita gente também não sabe nem como é que está a própria saúde, né? Até mesmo voltando àquela ideia do trabalho, a pessoa vive trabalhando e não cuida da saúde. E, assim, uma doença dessas é bem complicada para quem pega. Exato. E uma E coisa que se você faltar falou no respirador, início, uma pode coisa que falar. você falou no início que é interessante, e eu estava até refletindo com a professora Sandra sobre isso. Essa doença, ela chegou no Brasil através de pessoas que viajaram para o exterior, né, de pessoas da classe mais alta. Aqui em Natal, no começo, o foco era ali no Tirol, Petrópolis, e já vemos um aumento, né, desse foco lá na Zona Norte, no bairro de Lagoa Azul, do Pajuçara. Denuncia, e as mortes lá no Rio de Janeiro também, muitas mortes em áreas pobres, periféricas, que a doença, né, a mortalidade, ela tem afetado de uma maneira muito intensa as pessoas mais pobres, que têm uma precária assistência de saúde e que nos interiores também tem se tornado uma questão muito grave. Aqui a cidade de Mossoró, ela também tem sido um epicentro aqui dentro do nosso estado e a gente precisa debater essas desigualdades dentro da cidade, desigualdades espaciais, desigualdades regionais, e que expõem pessoas, as mais pobres, né, a situações mais gravosas, e infelizmente são pessoas que ainda não têm tido o respaldo necessário do poder público para que possam se proteger, para que tenham a informação adequada, moram em ambientes, casas pequenas, com habitação insalubre, com muita gente, então se torna ainda mais difícil a prevenção e a gente tem um governo que não se preocupa com essas pessoas. Então, quando a gente pensa em classe trabalhadora, pensamos em toda essa desigualdade e no aumento dessa desigualdade que políticas ultraneoliberais elas promovem. Exatamente, você tocou nesse ponto bem importante. Também, assim, a gente tem agora a questão de que a UFRN, assim, também em outro aspecto, já as universidades estão pretendendo retornar às aulas, a parte, assim, querendo usar o ensino à distância, que é outra questão. Também te pensa o seguinte, como vai ser esse retorno à normalidade, principalmente para os trabalhadores. Porque, assim, a gente vai ficar entrado no lockdown, que não está sendo, mas depois, assim, com o tempo vai abrir, vai fazer aquelas aberturas. Aí, à medida que a doença aumenta, e assim, fecha de novo, até ter a vacina ou formas de cura mais seguras. Então, assim, como é que fica a Uhum. situação dos trabalhadores? Que falta 30 segundos para a live terminar, eu vou só reiniciar aqui. Então, pessoal, fica olhando aí. Pronto, retornando à live. Só esperar o pessoal entrar. Só esperando a Lina entrar. E recomeçar a live. Uau. Pronto, Aline.
que o Instagram é 1 hora, né, de live, aí acaba apagando a live. Então, esperar o pessoal retornar. Então, assim, recomeçando, a questão é mais essa parte, né, que a gente vai ter ainda, provavelmente, um fechamento maior e depois vai ter que abrir mais. E a questão como ficaria os trabalhadores nessa situação. Olha, essa situação de instabilidade, né, a gente não saber o que nos espera para o futuro, é uma situação muito angustiante, né? E Sim, quando você tem contas a pagar, tem família para cuidar, isso se torna ainda mais angustiante, né? E essa necessária medida de isolamento social, nesse momento, ela revela-se muito importante, porque gera um tempo também para que os cientistas, e aí a gente eleva a importância, né, desse grupo social, os cientistas estão desenvolvendo, né, as vacinas, fazendo testagens, e enquanto isso, é importante que a gente não se exponha, não, que a gente torne essa equilibrada minimamente para que a gente possa retornar com segurança, já que não estamos conseguindo isso. testar em massa as pessoas, a questão da prevenção ainda está bastante complicada. Temos prefeitos e governadores implementando, né, medidas de obrigar as pessoas a usarem máscara, porque também a gente não se previne tanto se apenas nós estivermos usando máscara e outras pessoas não, né? A prevenção da contaminação, ela vem quando todo mundo está usando máscara. Então, eu acho que paciência é a palavra desse momento, né? Para nós, enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores, a gente sabe que a vida na fome, ela não espera, né? Ela é urgente. Então, para os gestores públicos, não é paciência, são ações, né? Paciência para a gente, os Isso. gestores públicos precisam de ações concretas que protejam a vida das pessoas e que amenizem de alguma forma toda a angústia gerada por essa, enfim, incerteza sobre o futuro. Inclusive, eu queria até elevar aqui e parabenizar a ação da Prefeitura de Goianinha, que no atendimento das pessoas da renda básica emergencial, levaram profissionais da Caixa Econômica para atender as pessoas num ginásio e as pessoas Não sentadas, sabia não. afastadas. Rolou isso. E aí, isso daí denota o quanto é necessário para os gestores públicos, já que ele quis se tornar gestor, ele ter responsabilidade, ele ter, e ela, né, a gestora também, criatividade e ações para propor soluções, porque não dá para a gente sabe que essas ações de solidariedade, de cesta básica, de ajudar as pessoas em situação de rua, são ações importantes, mas que são necessárias ações políticas, políticas públicas sérias, voltadas para atender a essas pessoas, e a gente precisa cobrar, né? Eu acho que numa época de autoritarismo, né, de um discurso tão autoritário, algumas pessoas veem a cobrança, né, especialmente esses grupos fundamentalistas, que inclusive atacaram aqueles enfermeiros e enfermeiras que estavam lá em Brasília protestando. Esses grupos fundamentalistas não sabem lidar com cobranças, né? Eles elegeram ali um messias, um mito, e não tratam a coisa pública como coisa pública, como se fosse algo privado Isso. daquele presidente da República. E esse debate que a gente está fazendo nesse momento, ele é importante porque a gente fala em trabalhadores e trabalhadoras, enquanto um grupo nós somos fortes quando unidos, né? Nós somos a maioria da população e demandamos, né, nesse momento, paciência para que a gente mantenha a nossa vida e a nossa saúde, mas também a busca de estratégias para reivindicar e para um engajamento, e a gente observa, né, quem tem usado a sua criatividade para utilizar não apenas as ferramentas cibernéticas, mas também fazer ações que, protegendo-se, também ganhem visibilidade e
tragam à agenda pública e ao debate público a importância de proteger a classe trabalhadora, os profissionais, e de que colocar a saúde acima de qualquer ideologia. Porque é muito problemático no momento atual a gente vê que a defesa da educação, a defesa da saúde, a defesa de direitos fundamentais se torna pauta de esquerda. Já pensou? Então, aonde vamos parar se não protegemos esses direitos? A humanidade vai acabar. Né? A gente não pode sequer dar inerte diante de tanta exploração, diante dessas políticas ultraneoliberais. Precisamos resistir, e é por isso que a gente está aqui fazendo esse debate, é por isso que a gente se disponibilizou a estar aqui conversando, e eu agradeço demais a quem está acompanhando e me coloca à disposição para a gente fazer esses debates online, no momento em que o isolamento social ele se faz muito necessário, mas quando a gente puder voltar aos debates presenciais e que a gente continue, né, esse engajamento. E nós, da universidade, temos uma responsabilidade além, né, nesse debate público, e a gente trazer um retorno também de tudo que a gente estuda, né, porque não adianta a gente ficar produzindo dissertações sobre as desigualdades, e teses, e TCCs, e analisar dados, e isso ficar numa gaveta guardado e não chegar ao debate público, porque às vezes um gestor que tem acesso a um TCC produzido por um aluno lá do curso de gestão de política pública, que analisou determinada política, ele vai ter ali fundamentos, né, para pensar em políticas criativas, de mudanças e de transformações necessárias para que a sociedade ela avance e proteja, né, direitos fundamentais e garanta esse direito a todas as pessoas. Perfeito, Aline. Concordo com cada palavra e acredito assim que falta, digamos assim, a academia e as esquerdas voltar a pisar na lama, ou seja, a ideia da população, porque a gente sabe que, ou seja, fanáticos e a direita estão indo onde a gente não está mais conseguindo atingir, que já é outro debate. Acho no mais, assim, agradecer muito mesmo. Foi bem interessante a gente falar sobre o tema da pauta dos trabalhadores, que, assim, a saúde agora, ela é primordial. Mas, assim, tem muita gente também sofrendo com a perda de empregos. Isso vem desde antes da epidemia. Importante lembrar disso. E que essa pauta, assim, da defesa dos trabalhadores não fique com o presidente, que é o contrário. Que a gente também consiga, assim, unir essa pauta da saúde e do trabalho, que não tem dissociação, a saúde e a economia. Acho também aqui agradecer o pessoal que assistiu também, e principalmente a sua presença, Aline, porque nós, do Centro Acadêmico, agradecemos bastante. Eu que Então, pessoal. agradeço. E queria agradecer a Carmen que entrou, o Pedro, que é lá do PPUR também, Raida Venceslau, Sim. Adriana, a Missilene, que participou bastante também. Agradecer a todo mundo e essas interações. Eu espero que elas se fortaleçam e que a gente traga esses debates importantes para cada vez mais pessoas. Obrigada, Vitor. Isso. Obrigada, pessoal do CA. Nós que agradecemos, Aline. Pessoal, a gente vai ter provavelmente na próxima semana mais um Papo de Públicas. Aí vocês fiquem de olho nas redes sociais e também sigam a Aline. Sim, Aline Juliette 13. Qual a propósito, Aline Juliette 13, é meu nome lá aqui no Instagram. E queria convidar vocês para lá no Facebook, tem uma página, Aline Juliette. E sexta-feira, agora dia 8, eu vou fazer uma live com a professora Sandra Gomes, que deve ter professora de vários de vocês, sobre os desafios das gestões no enfrentamento ao coronavírus. Né? Ela escreveu texto no site do NEPOL sobre isso, analisando as decisões tomadas no âmbito estatal, do estado, do município e como essas decisões elas conversam. Então, teremos a professora Sandra e Tiago Lima, que ele é egresso do curso de Gestão de Políticas Públicas e está trabalhando, né, na gestão estadual, né? Acho que é a CEPLAN, Secretaria de Planejamento, salvo engano. Então, sexta-feira, 18 horas, lá na minha página do Face, não perca. Perfeito. Então, assim, a gente do CEA vai divulgar também essa palestra. Também, assim, gostamos muito, assim, que vai ser com a professora Sandra, que é uma professora que a gente gosta muito lá do curso. E também, assim, para quem chegou atrasado no debate,
ou queira rever, vamos colocar no canal do CA, no YouTube. Por favor, sigam lá a gente e sigam a rede de Aline também. No mais, agradecer Legal. bastante, Aline. Tá ótimo. Então, até mais, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau.